Irmãos, hoje o tema da palavra é Deus quer que você tenha bênçãos transbordantes. Amém? Diga para o seu irmão e fala para ele, Deus quer que você tenha bênçãos. Mas olha para cá, não é qualquer bênção não, amém? São bênçãos o quê? Transbordantes. Você crê nisso? Você crê que o Senhor é poderoso para fazer transbordar na sua vida as bênçãos dele? Amém? Nós vamos orar por isso então, pela palavra. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós colocamos a palavra do Senhor nessa noite diante de Ti, mas também que ela seja um alimento para as nossas vidas, como nós ouvimos aqui, um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, de maneira que nós sejamos edificados, fortalecidos, renovados no Senhor, para viver aquilo que é o Teu plano, aquilo que é o Teu propósito e projeto para as nossas vidas, Pai. Quem crê, diga amém. Amém, irmãos. Nós cremos que a vontade dos céus é que haja um fluxo contínuo das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, a vontade de Deus, já estabelecida essa vontade, é que você viva uma vida abençoada. Até nós falamos sobre isso na semana passada, os 7 sinais de uma vida, abençoada, alguém que vive debaixo da bênção. Mas estar abençoado é o quê? É você estar livre para prosperar. É você ver de fato a sua vida avançando. Amém? Então, se você tem a bênção de Deus, você vai frutificar. As coisas vão fluir na sua vida. Quer dizer então que nós não teremos mais problemas? Sim, nós enfrentaremos problemas. Então haverá o dia mau, haverá momentos às vezes de aflições, mas apesar dos pesares, você sempre vai perceber a sua vida continuamente sendo abençoada. Você tem percebido a bênção do Senhor sobre a sua vida? Amém? Porque ser abençoado não é simplesmente ter dinheiro. Há muitas pessoas que têm dinheiro, mas não vivem uma vida abençoada. A família delas tem uma destruição, elas estão muitas vezes enfermas. Pessoas estão ali cheias de dinheiro, mas estão querendo se matar. Então a verdade é que ter uma vida abençoada depende primeiramente de você ter Jesus na sua vida. Quantos tem o Senhor? Sabe, quando você tem o Senhor, então você de fato já é abençoado, porque você está em Cristo. Então quando você entrega a sua vida a Jesus, agora você tem Ele como Senhor da sua vida, mas como consequência também você tem agora uma vida debaixo da bênção de Deus. Amém? E essa vida então, debaixo da bênção, se torna uma vida transbordante. Por isso que lá em João 10, verso 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida do Filho de Deus não é uma vida, não deveria pelo menos, ser uma vida triste. Uma vida onde você vive desanimado. Uma vida sofrida. Não. Você precisa ter alegria, amém, meu irmão? Quando você acorda, você tem alegria no seu coração? Você percebe alegria, felicidade? Porque quanto mais somos cheios da bênção e do favor, mais então a alegria ela flui nas nossas vidas. Então o Senhor Ele veio para que você tenha dessa vida. E essa vida que é abundante, diga, a vida do Senhor é abundante. A versão King James, o mesmo texto, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo está fazendo com as vidas, com as pessoas. Eu vim, Jesus diz, para que as ovelhas tenham vida. Nós somos ovelhas do Senhor. E nós então temos a vida dele. E essa vida em plenitude. A versão amplificada desse mesmo texto diz assim: o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham. E o que, irmãos? Desfrutem. Pergunta para o teu irmão aí se ele tem desfrutado da vida. Mas deixa ele responder, não é só perguntar não. Responde.
Sua vida é um pai ou mãe de família, mas os seus filhos serão abençoados também. O mundo vai dizer que é sorte. As pessoas vão dizer, olha que sortudo que ele é, que ela é. Mas não, é porque a bênção está sobre você. Amém, querido? Você é o líder de célula, você é abençoado. A sua célula também é abençoada, aleluia. Amém? Minha oração é que o Senhor me abençoe cada vez mais, para que você também desfrute dessa bênção. Porque não tem jeito. A bênção que é abundante, ela vai também transbordar para aqueles que estão ao nosso lado. E aí precisamos checar isso em Deus. Então não é uma questão de sorte, o mundo enxerga isso como sorte, mas para nós não, é resultado da bênção de Deus. Então se nós perguntássemos para a maior parte dos crentes, qual a maior coisa que você acha que Deus pode fazer por você hoje? Muitos responderiam de uma forma geral, bem, tudo aquilo que eu for precisar. Mas saiba, querido, o Senhor quer abençoar a sua vida cada vez mais. E aquilo que para você hoje é um motivo de preocupação, um motivo talvez de tristeza, creia, o Senhor quer mudar esse cenário em nome de Jesus. Você precisa ter fé nisso, porque há muitos cristãos que são bem intencionados, sinceros, mas eles vivem uma luta constante contra a escassez, contra a pobreza, ou seja, sempre está faltando. Mas o Senhor não nos diz isso. Ele nos diz que nós vamos ter vida em abundância. Amém? Diga assim, não vai faltar nada. Salmos 35, verso 27 diz assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu. Ou seja, o texto diz que o Senhor tem prazer na sua prosperidade, porque você é um servo de Deus, amém? Você não é uma serva do Senhor? Então aqui o texto diz que o Senhor é glorificado nisso, e que Ele tem prazer na nossa prosperidade. Por quê? Porque isso é um sinal da abundância divina sobre a sua vida. Lucas 32 diz assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então nós até ouvimos isso ontem na conferência. Então quem foi muito abençoado. Se não foi, programe-se, ano que vem eu te espero lá. Amém? Então você tem um ano aí para se programar, aleluia. Então nós ouvimos que nós fazemos parte do reino de Deus. Você é um filho do rei. E por isso então você pode sim viver uma vida de plenitude, de ampla suficiência. E o que nos traz essa convicção? É a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus é a minha suprema autoridade. Amém? Pode passar aí por gentileza. Então a palavra é essa autoridade sobre as nossas vidas. E é algo que nós como filhos precisamos desejar cada vez mais o quê? A palavra. A palavra, entendendo que a palavra é fonte de vida. A palavra é fonte de alimento que vai então trazer cada vez mais essa verdade ao meu coração, mas também à minha mente. Para que eu possa pensar de acordo com a palavra. Porque se questionássemos aqui o que cada um entende do que é abundância, cada um vai dar a sua interpretação. Mas a Bíblia nos mostra, nos revela o que é essa vida abundante, que o Senhor tem para nós. Lá no Salmo 23, 1, você conhece o texto, diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me... O Senhor é seu pastor? Está te faltando algo? Pastor, Deus é meu pastor, mas está faltando. Então o que precisamos? Precisamos de mais revelação da promessa do Senhor, porque a promessa é essa. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar, mas haverá sempre ampla suficiência, haverá sempre abundância.
Salmo 37, 3 ao 4, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Tem desejado algo? Ah não, pastor, eu não desejo nada, eu só quero saúde e o resto eu corro atrás. Eu compreendo, saúde realmente é o mais importante, né, irmãos? Mas quando você fala isso, você está dando que tom? Que você consegue na sua força, que você consegue na sua capacidade. Então o que você tem que falar? Senhor, eu dependo de Ti. Meu prazer está na Tua presença, está na Tua palavra. Eu estou com esse desejo no meu coração, e sendo então a Tua vontade, cumpra em mim o Teu querer. Cumpra em mim a Tua vontade. Posso ouvir um amém? Amém. É isso. Porque o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer fazer na sua vida, o Senhor quer abençoar você, mas para isso você precisa também o quê? Expor isso a Ele, expressar a sua confiança na palavra. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aqui o contexto, o Senhor está falando daquilo que é básico, da comida, da bebida, daquilo que você vai vestir. Então o Senhor fala, ó, busca o reino, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Você crê que essa promessa é para você também? Eu creio que é uma promessa para nós, para você, para mim. O Senhor mudou, sim ou não? Não, Ele continua sendo o mesmo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino. A consequência disso é que eu vou desfrutar dessa bênção de Deus em tudo aquilo que eu precisar. Marcos 11, 24 também diz assim, né? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então, esse pedir aqui não é só uma questão espiritual. Olha para cá, querido, presta atenção aqui. Não olhe no seu celular, você está aqui hoje para receber do Senhor, amém? Ser alimentado no Senhor. E aí você precisa entender o seguinte, que esse pedir ao Senhor não é algo que você faz apenas por questões espirituais, porque nós cremos que somos filhos amados de Deus. Você não é um filho amado? E aí então o que você tem que fazer? Você tem que entender que tudo aquilo que é importante para você também é relevante para Deus. Amém? Se a minha filha vem e me pede algo, normalmente um brinquedo que ela não tem, para mim aquele brinquedo é completamente o quê? Irrelevante. Para mim não tem importância alguma, porque eu não vou brincar de boneca. Não quero, não gosto, né? Uma porque eu sou homem, mas tem porque eu sou adulto. Agora, para ela é importante. Então, se para ela é importante ter aquilo, para mim também se torna importante. Porque eu quero dar prazer à minha filha. Eu quero ela feliz, eu quero ela alegre. Então, se ela ficar ali pedindo, eu vou dar em algum momento. Com o pai não é diferente, amém, querido? Então, às vezes, para você, pode ser algo que você acha que não é muito importante, algo trivial. Talvez uma mudança de um emprego, talvez conquistar um meio de transporte, talvez conquistar uma casa, talvez conquistar alguma coisa nessa vida. Sabe, para Deus, talvez nem seja algo tão relevante. Mas para você é importante, sabe? Ele quer te abençoar, amém? A mão do Senhor não está fechada para te abençoar, não. Se para você é importante, como um filho, o Pai também quer te abençoar. Por isso, tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo nós então, receberemos. Então eu preciso crer. Eu preciso colocar isso diante do Senhor e crer. O que você precisa da parte do Senhor nesses dias? Levanta a mão. Tem alguns irmãos que não precisam. Senhor, eu preciso então. Você precisa ter consciência, querido, que nada é impossível para Deus. Amém? Então você precisa ter atitude, ser ativo em buscar o Senhor.
e não ser passivo. O mal dos nossos dias, sabe qual que é? A passividade. O que é a passividade? Pastor, não está boa as coisas, mas estou melhor que o vizinho. Está bom assim. Não, querido. Você sabe que muitas vezes o inimigo do melhor é o bom. Porque o bom a gente fala, tá bom, a gente se acostuma com aquilo. E fala, tudo bem assim, pode continuar assim. Mas creia, Deus tem sempre o melhor para nós. Você crê nessa verdade? O Senhor tem o melhor para a sua vida, para a minha vida, para nós como igreja. E nós não podemos aceitar aquilo que não é o melhor de Deus, porque Ele tem o melhor. Então eu preciso buscar aquilo que é o melhor de Deus. Mas eu vou fazer isso como? Passivo? Deixando as coisas acontecerem? Deixando a vida levar, como diz aí as músicas mundanas? Não, eu vou recorrer ao Senhor de maneira ativa. Fala, Senhor, a situação assim na minha casa não está legal. Eu quero que isso mude em nome de Jesus. E você vai orar por isso. Senhor, essa minha condição financeira não está boa. Eu sei que o Senhor pode me dar mais, porque o Senhor me ama. E você vai orar, e você vai pedir, e o Senhor vai abrir portas diante de você. Mas para isso você precisa fazer o quê? Pedir. Fala para o seu irmão, só tem que pedir, meu querido. Tem que pedir. Qual é o problema? Muitos não pedem. Não pedem. E pensa assim, Deus está vendo. Sim, Deus está vendo, mas Ele quer que você peça. Foi isso que Jesus disse. Aquilo que em oração você pedir, crendo que você já recebeu, assim será com você. Então eu preciso crer, mas eu preciso o quê? Pedir. Pedir, abrir a boca. Amém? Abrir a boca, meu irmão. Você tem que aprender a abrir a boca e pedir, falar para Deus. Conversar com Deus. Expor para o Senhor. Amém? Mas Deus lê a minha mente, pastor. Deus sabe o que eu estou pensando, tá? Mas Ele falou que tem que pedir. Amém, querido? Então você tem que pedir, você tem que falar para Deus. Ok? Em 3 João 1, verso 2, nós já lemos aqui hoje, no momento das ofertas, mas diz esse texto, né? Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então aqui, o apóstolo João está falando ao seu discípulo, não de algo espiritual, mas ele está falando de coisas naturais, ou seja, suprimento, provisão, saúde. Então, aqui nós entendemos que o Senhor quer que o seu povo também prospere. Amém? Então você precisa crer nessa verdade. Você precisa crer que o Senhor quer que você prospere cada vez mais. A palavra diz que o Senhor faz diferença entre aquele que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto. Quem aqui é justo? Agora essa prosperidade, ela vai se manifestar aonde? Na nossa alma. A nossa mente, que é a nossa forma de pensar, as nossas emoções e na nossa vontade. Então eu preciso crer nisso. Se eu não renovar a minha mente para pensar de acordo com a palavra, eu vou desfrutar, sim ou não? Não, porque eu preciso renovar a minha, é o que diz lá em Romanos 12, então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque só assim você vai desfrutar a vontade de Deus, que é e agradável. Então a vontade de Deus é essa. Agora, para desfrutá-lo, eu preciso renovar a minha mente. Então, essa abundância que o Senhor quer dar para nós. 2 Coríntios 8, 9 diz, né? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, quando nós olhamos aqui rico, você já imagina aquele cara na mansão, né? Aquela Ferrari na porta, é assim que você pensa? Sim ou não? Então já pensa, rico é isso, né? Mas a verdade, irmãos, é que a definição da palavra rico é ter suprimento completo. Deus tem isso para a sua vida, suprimento completo.
É claro, alguns vão ser milionários, amém, glória a Deus por isso, que tem um dom para isso, mas sem perder o coração, amém? Que nada adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Isso aqui é passageiro. Agora, é um fato que o Senhor tem para nós suprimento completo. Então, o Senhor aqui na terra, ele não sentia falta de alguma coisa. Tudo aquilo que ele precisava para cumprir o propósito de Deus, ele tinha. Deus supria. Tudo aquilo que você precisar para cumprir o propósito de Deus na sua vida, o suprimento de Deus vai se manifestar também. Você crê? Nada vai lhe faltar. Não vai te faltar. Amém? Filipenses 4:19 nos dá mais clareza sobre isso, onde o apóstolo Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, a vontade de Deus não é que você viva padecendo de necessidade, vivendo em necessidade, precisando constantemente de ajuda. Não, querido. A vontade do Senhor é que você viva uma vida próspera. Amém? Uma vida plenamente abençoada, aonde há suprimento completo. Quantos creem nisso? Quantos desejam isso? Agora, para isso, eu preciso então compreender que eu preciso ter revelação, que em Cristo eu já fui abençoado. Você já é abençoado, querido. O que precisamos então é renovar a nossa forma de pensar. E o que vai nos fazer ter a renovação na nossa mente? Sendo cheios da palavra. É a palavra que nos transforma, é a palavra que nos renova. Então eu preciso me preparar para então transbordar. Diga para o seu irmão: prepare-se para transbordar. Prepare-se para isso. Vou ilustrar aqui essa verdade. Então, quantos aqui possuem carteira de motorista? Mas quantos sabem dirigir realmente para valer? Tô brincando. Glória a Deus. Quando você fez 18 anos, você poderia agora ter a sua habilitação. Mas não era só você fazer 18 anos e ir lá buscar a carteira. Era necessário que você então fizesse o quê? Estudasse, né, a prova lá, que tem que fazer, a teórica. Mas também você pudesse ter a prova prática, né, passar no exame. Então tudo isso que fez com que você pudesse estar habilitado para então poder dirigir. No fator idade, você poderia, sim ou não? Poderia, mas talvez não, por não estar ainda o quê? Preparado. Então, há pessoas aqui, né, que talvez já tenham uma idade chegando aí mais velho, mas até hoje não sabe dirigir, né? Não tem carta de motorista. Mas eu não quero falar sobre CNH hoje não. O que eu quero te fazer entender é que há uma preparação muitas vezes para você então desfrutar daquilo que é uma promessa de Deus, aquilo que é uma bênção de Deus para a sua vida. Porque, pegando esse exemplo, é muito perigoso dar para um adolescente, para um jovem sem habilitação, um carro para ele dirigir, sim ou não? Vai dar problema, não será bom para ele, vai trazer dor de cabeça para ele e para os outros, não é mesmo? Por isso então entendemos que é uma preparação para que você então desfrute desse transbordar do Senhor. E essa preparação é baseada na sua palavra, como lendo, estudando, meditando, amém? Nós também, irmãos, claro que você faz isso na sua casa, sozinho, você e o Senhor, mas nós temos cursos na igreja para justamente incentivar você. Nós vamos ter agora esse curso de casais, para quê? Para que você entenda qual que é o propósito de Deus no casamento. Porque às vezes você tem ali um casamento já de anos, mas até hoje parece que é conflito, briga à toa, qualquer coisinha já fica emburrado, fecha a cara um para o outro, e
Não, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você viva em unidade no seu casamento. Mas qual que é a fonte disso? É o Senhor Jesus, mas também o quê? Ter a sua mente renovada pela palavra. De saber como é que se porta dentro de um casamento. Como é que é a figura de um homem de Deus? Como é que é a figura de uma mulher de Deus? Um marido, uma esposa, cheio do Espírito. Amém, irmãos? Como é que você aprende isso? Na palavra. Nós vamos ficar 3 meses estudando para você ter um casamento radical. Amém? Cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus, amando um ao outro ainda mais. Aleluia. E coisas maiores irão vir. Aleluia. Então, você precisa se preparar para viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida muitas vezes. E aí eu preciso entender aquilo que são as prioridades de Deus. E fazer das prioridades de Deus as minhas o quê? Prioridades. Por isso que o Senhor diz, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é buscar em primeiro lugar o reino? É a vontade de Deus. Então olha para cá, você é filho de Deus. Qual que é a sua maior missão nessa terra? Fazer a vontade de Deus. E sempre que você se dispõe a viver a vontade de Deus, você vai viver uma vida plena, feliz, alegre, sabe, saciado em Deus, cheio de prazer. Por quê? Porque Ele é o primeiro. Então, nós precisamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. E quando nós falamos sobre colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, nós precisamos saber, peraí, para que Deus me chamou? Passar por favor aí, Daniel. Para que Deus me salvou? Então, em primeiro lugar, eu preciso entender aquilo que o Senhor quer para mim. Porque a abundância de Deus, lembre-se disso, a abundância, o suprimento de Deus, sempre vai estar ligado àquilo que é o propósito de Deus. Você crê que você tem um propósito em Deus? Aquilo que é propósito de Deus na sua vida, Ele vai suprir para que você viva Ele. Amém? Faz sentido para você isso? Você entende isso? Porque não adianta eu querer viver aquilo que Deus não me chamou para viver e achar que Deus vai suprir. Então eu preciso avaliar em Deus e primeiro questionar o Senhor. E quando nós questionamos, nós podemos compreender em primeiro lugar aquilo que é propósito de Deus. Marcos 16, verso 15. Sabe, essas são as últimas palavras do Senhor aqui na terra. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão o quê? Então, Ele quer que nós concentremos, em primeiro lugar, a nossa vida em trazer salvação para as pessoas. Amém? Isso, querido, não é só o pastor, o líder de célula. Não. Isso é um chamado para todo filho de Deus. Para todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Posso ouvir glória a Deus? Então, a vontade do Senhor é que você possa ser um instrumento para alcançar ali o seu vizinho. Você possa ser boca de Deus na vida dele. Ter uma palavra do Senhor na vida dele. Olá, quem trabalha com você, na escola, na faculdade, até mesmo, como diz a palavra, os confins da terra. Ou seja, eu preciso entender, em primeiro lugar, em Deus, qual é o meu propósito. E o nosso propósito maior nessa terra, enquanto você estiver aqui, é evangelizarmos, para que haja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o maior propósito de Deus através de nós. Agora, infelizmente, muitas pessoas, elas têm buscado a prosperidade. E vivem em função da prosperidade. Então, a vida dela é em função para essa terra. Para viver as coisas desse mundo.
Então, o meu alvo, o meu foco é ter o mais dinheiro possível. Meu alvo nessa terra é alcançar tal nível profissional. E não tem nada de errado você desejar isso, amém, querido? Não quero trazer condenação na sua vida. Mas isso não pode ser o primeiro. Amém? Por quê? Porque quando Deus olha, é como se você estivesse focando a sua vida em algo meramente irrelevante para a eternidade. Você compreende isso? Porque é irrelevante. E aí eu preciso enxergar do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, entendendo que há algo maior. Então imagina, né, um pai, imaginar essa cena, um pai tem ali um filho, e quando um pai olha para um filho, ele espera que aquele filho cresça, amadureça, sim ou não? E possa, né, ter sua família, ter filhos, avançar na sua vida. É isso que um pai espera. Mas imagina que aquele filho passam os anos, ele já chega à fase adulta, mas ele quer continuar brincando com os brinquedos de quando ele era uma criança, com o carrinho, com os bonequinhos, né? Aquele pai olha, ele fica o quê? Chateado, porque ele sabe todo o potencial que tem naquela criança, mas ele percebe que aquele potencial está indo para o ralo. Por quê? Porque aquela criança não está vivendo, aquele jovem, na verdade, aquele adulto, não está vivendo aquilo que é o propósito da vida dele. Quantos estão compreendendo isso? Então, está perdendo tempo. No olhar divino, quando nós ignoramos isso, quando nós ignoramos as almas, quando nós ignoramos ser porta-voz do reino de Deus, é como se nós então ficássemos ali envolvidos com coisas que para Deus, olhando para a eternidade, é completamente irrelevante. Compreende? Amém, irmãos? Não quer dizer que Deus não se importe com a sua prosperidade, não quer te abençoar, sim Ele quer, como nós falamos aqui hoje, tem que pedir ao Senhor, mas cuidado para isso não tornar-se o foco da sua vida, o propósito da sua vida. Por quê? Porque Deus quer almas. Diga para o seu irmão, Deus quer almas, Deus quer o perdido. Só tem uma coisa, querido, que Deus não tem, sabia? Só uma coisa. O que é, pastor? O coração do homem. Deus quer o coração do homem. O seu ele já ganhou, amém? O nosso ele já tem, aleluia. Mas há corações aí que estão fechados para Deus, que não querem saber de buscar o Senhor. Por isso que Lucas 19:10 nos revela o alvo de Cristo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É isso que ele veio fazer. E agora nós como igreja, nós estamos aqui para quê principalmente? Buscar e salvar o perdido. A missão não mudou, amém? A missão continua. Nós queremos almas. Então, obviamente, estar em Cristo nos abençoa, sim ou não? Você é abençoado por isso? Há muitos benefícios na sua vida, sim ou não? Aleluia por isso, glória a Deus. Mas o Senhor nos deu um trabalho. Amém? É bom ter os benefícios, mas também é bom ter o trabalho. Aleluia. Então o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te favorecer, mas Ele quer que isso na sua vida possa transbordar aos demais. Quando você é tão cheio de Deus, tão cheio da bênção de Deus, e você chega lá no seu trabalho, não tem jeito, querido, vai transbordar para as pessoas ao seu lado. Amém? Amém? Você prospera, a sua vida começa a fluir as coisas, até o ímpio vai ser abençoado por causa de você. Aí ele vai falar, Deus, prospera mais ele, para que eu seja mais abençoado também, porque vai respingar em mim. Amém? Então ter a bênção de Deus faz toda a diferença? Sim, mas eu preciso entender que há um propósito nisso. Por isso que o Senhor falou de Abraão, se tu uma bênção. Você é uma bênção, amém, querido? Você é uma bênção onde você está, na sua casa, no seu trabalho, lá onde você estuda. Mas para quê?
buscar e salvar o perdido. Amém? Então, isso significa que nós temos sim, todos nós, um propósito em Deus, algo que o Senhor nos deu. Então, nós como filhos amados, desfrutamos das bênçãos do Pai, mas nós também queremos obedecer o Pai. E obedecer o Pai é entender o ministério da reconciliação, que é para todos os santos, para todos nós. O que é esse ministério, pastor? Reconciliar o homem pecador com Cristo. Amém? Conectá-los. Esse é o nosso maior alvo nessa vida. Então, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te favorecer? Sim, nós cremos nisso. E temos desfrutado disso, aleluia. Mas eu não posso perder o alvo principal, o propósito principal, que é ver os perdidos sendo alcançados. Amém? O Senhor te salvou, te chamou, te abençoou, mas Ele tem um propósito através da sua vida. E devemos fazer isso de todo o coração, servindo ao Senhor. Por isso, prepare-se, querido, para as bênçãos transbordantes do alto. Prepare-se para isso. Amém? Mas para quê, pastor? Para que você também seja uma bênção. Para que outros possam ver o testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E eles possam falar: aquele ali é um homem de Deus, ele é abençoado, ele teme ao Senhor. Ali vai uma mulher de Deus, abençoada, ela teme ao Senhor. E isso vai atrair pessoas. Sabia disso? Vai atrair. Às vezes, não porque ela quer realmente a salvação, mas porque ela quer a bênção também sobre a vida dela. Isso se torna uma isca, por ver que você é abençoado. Então não aceite não viver uma vida de bênção. Amém? Não aceite. Porque você foi destinado para isso. Você já tem isso em Cristo. Então agora você pode desfrutar dessas bênçãos. Quantos creem nessa verdade? Há maiores bênçãos de Deus para ser liberadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas você precisa compreender, há um propósito. Há um propósito na bênção. É que ela transborde. Amém? Não é para eu me embriagar com a bênção. Você sabe disso? As pessoas se embriagam com a bênção. Há pessoas que Deus olha e fala: esse aqui, se eu abençoar um pouquinho mais, ele desvia. Esse aqui, se eu abençoar um pouco mais, o pastor não pode mais contar com ele. Então, vou deixar ele quietinho aí. Tá bom esse limite de bênção. Mas quanto mais você se consagra ao Senhor, mais você busca o reino de Deus, e o Senhor vai te abençoando, mas você mantém o mesmo coração humilde na presença dEle, buscando o reino, servindo ao reino, servindo ao Senhor, e Ele vai te abençoando, e o seu coração não muda, mas Ele te abençoa e te prospera, mais Ele vai te dando. Por quê? Porque o Pai não tem problema em te abençoar. Amém? Não há problema da parte de lá para cá, não há problema algum. Às vezes o problema é aqui. Então nós precisamos checar isso em Deus. Há algo que estamos travando para não viver uma vida de maior bênção? Talvez é na renovação da mente, entendendo aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Quantos podem dizer amém? Fique de pé, querido. O Senhor te chamou para um propósito, amém? Você é uma bênção. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, fala para ele: você é uma bênção, meu irmão. Pode ser. Diga para outro irmão, fala para ele: você é uma bênção, meu irmão. Você é abençoado. Aleluia. Nós somos uma igreja abençoada. Sua célula é abençoada. Seus filhos são abençoados. Seu trabalho é uma bênção. Amém? Ah, mas não é bem assim não, pastor. Lá não é muito bênção não. Mas porque você está lá, agora a bênção chegou. Amém? Porque não tem jeito. Aonde você está, a bênção chega. Aonde você frequenta, os lugares que você vai, a bênção chega porque você está chegando. Você está em Cristo, amém, querido? A favor de Deus sobre a sua vida, a favor de Deus sobre a sua casa.